Fala pessoal, professor Fábio Nascimento. A gente vai iniciar agora mais uma resolução de exercícios, dessa vez constante de Avogadro, química. Eu tenho aqui uma questão um pouco relativamente fácil, né? Mas tem alguns conceitos de matemática importantes que precisam ser trabalhados. A pergunta diz o seguinte: quantos gramas temos em 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas de H3PO4? Então, seguindo aquela regra, né, que eu passei para vocês, você escreve um mol de qualquer coisa, e nesse caso, nós sabemos que coisa é essa, tá? Vou colocar aqui de outra cor. É o H3PO4, tá? Equivale a 6 vezes 10 elevado a 23, é 6,02, mas vamos utilizar sempre o 6 aqui, vamos arredondar para 6, tá? Então, 6 vezes 10 elevado a 23, nesse caso, moléculas, tá? Se fosse átomos, eu escreveria átomo. Se fosse íons, eu escreveria íons, tá? Então, nesse caso aqui, moléculas. Moléculas que também equivale a tantos gramas, e também equivale a litro. Nesse caso, litros aqui em volume, a gente não vai trabalhar, porque aqui está falando de gramas, né? Então, essa outra parte nós utilizaríamos se fosse um gás. Então, eu vou retirar isso aqui. Vamos ficar só até aqui. Esse 1 mol de H3PO4, eu tenho que identificar quantos gramas tem em H3PO4 para depois eu começar a colocar as informações do enunciado, tá? Então, eu vou na tabela periódica e vejo que se eu somar os 3 hidrogênios, aqui, ó, se eu somar a massa dos 3 hidrogênios, a massa do fósforo e a massa do oxigênio, vimos isso, só olhar na tabela periódica, tá? Se você somar todos eles, vai dar 98 gramas, tá bom? Então, onde que eu vou colocar esses 98? Vou colocar aqui, 98 gramas, tá? Então, deixa eu só organizar aqui para ficar mais bonitinho. Então, eu tenho em 1 mol, eu tenho 98 gramas, tá? Então, isso tudo aqui está na tabela periódica, tá? O peso do hidrogênio, o peso do fósforo, o peso do oxigênio. Soma tudo e você vai encontrar o valor de 1 mol de H3PO4, tá? Desse ácido. E agora, o que você vai fazer? Você vai pegar as informações que está no enunciado. O enunciado diz que são 6 vezes 10 moléculas elevado a 24. Então, onde que eu coloco essa parte de moléculas? Está me irritando. Eu coloco no lugar onde está escrito moléculas. Então, nessa área aqui, esse valor vai entrar, tá? Nós vamos trabalhar uma regra de 3 aqui. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Lendo o enunciado novamente, a gente identifica o que ele quer. Quantos gramas temos? Então, ele não sabe o quê? Ele não sabe quantos gramas. Ó, coluna das gramas. 2 gramas. Então, ele não sabe quantos gramas tem, tá? O que eu vou fazer? Não tenho mais informações nenhuma no enunciado. Eu vou simplesmente multiplicar cruzado, tá? Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a 23 vezes x, vou colocar aqui embaixo, vezes x, igual a 98 vezes 6 vezes 10 elevado a 24, tá? Como que eu faço essa conta aqui?
eu vou multiplicar o 98 vezes o 6 vezes 10 elevado a 24. Eu pego esse valor e jogo aqui embaixo, certo? Isso aqui é uma expressão fácil. Então vai ficar, isolo x, vai ficar 98 vezes 6 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Perceba o seguinte, eu tenho dois valores iguais, certo? Eu tenho dois 6, um embaixo e um em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar eles. Cortei. O que me resta? Me resta o 98 vezes 10 elevado a 24 e a base 10. Como que eu vou resolver isso aqui agora? Eu simplesmente vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. X é igual a 98 vezes 10 elevado a 24 menos 23. Por que eu fiz isso? Divisão de bases iguais. Eu mantenho a base e diminuo os expoentes, tá? Então, se as bases são iguais, eu estou numa divisão, eu vou repetir a base e diminuir, né, subtração do expoente. X vai ser, vou colocar aqui para cima. O meu x vai ser 98 vezes 10 elevado a 24 menos 23, vai dar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, x é igual a 98 vezes 10. X será a multiplicação de 98 vezes 10, que vai dar 980. 980 o quê? Gramas. Então, a gente finaliza essa questão muito fácil, tá bom? Só tem que se atentar para algumas informações bem particulares, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Então, é isso, a gente fecha essa primeira questão, né, de constante de Avogadro do canal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tenha, pode fazer, tá, nos comentários, ou então fazer uma pergunta lá no meu Instagram, tá bom? Só seguir aqui. Até mais.